entrei na política e vou falar da minha trajetória, tentando ser o mais sincera e verdadeira possível, porque eu quero que cada uma enxergue o quanto a gente que está aqui passou por muitas dificuldades, por muitos desafios que vocês também passam, que as mulheres passam. Não é nada diferente, é tudo igual, né? Eu venho de uma família, meu pai, pequeno comerciante. Quem é de uma idade um pouco mais avançada, lembra daqueles mercadinhos que era de secos e molhados, que a gente vendia desde cachaça até sapato. E eu cresci com minha família atrás do balcão, ajudando meus pais. Então, sempre foi uma vida de muita dificuldade, muita dificuldade. Eu estudei numa escola pública, né? Uma escola considerada uma boa escola pública, que era gerenciada por freiras, Colégio Bom Pastor em Chapecó. E eu só consegui estudar nesse colégio porque a minha mãe quase foi freira. Então, ela tinha as amigas freiras. E a gente vinha de uma vida muito difícil mesmo. E a minha mãe colocou para mim desde pequena, e é por isso que hoje quem me conhece sabe que a minha principal bandeira é a educação. E eu cresci com a minha mãe falando assim: tudo que eu não pude estudar, meus filhos vão estudar, né? Então, projetar nos filhos os seus sonhos. Eu cresci com essa sede de educação, com essa garra, mas eu estudei num colégio muito conservador. Então, eu também cresci vendo o mundo muito quadradinho, muito certinho, né? Não sabia dos conflitos da sociedade, dos problemas. E eu vou contar isso porque eu acho que é para a gente refletir muito como que a gente cresce na vida. E o que eu sou hoje, eu devo a todas as oportunidades que eu tive e a todas as pessoas que me ajudaram a construir o que eu sou hoje. Ninguém é bom sozinho. Isso é fundamental. Ninguém é bom sozinho. Então, eu fui para a faculdade, aí uma turma de 50 alunos, com gente muito experiente, e eu, aquela menininha jovem de 17 anos, que nunca trabalhou fora na vida, a não ser com o pai e a mãe, que enxergava as coisas a partir da TV e do que os outros falavam. E aí eu me lembro que uma das primeiras aulas, o professor colocou no quadro: por que existe fome no Brasil? E eu sempre fui muito metida. E eu respondi: porque tem um monte de gente que não quer trabalhar. Jesus do céu! Eu levei um talagaço de todo mundo, dos colegas, do professor. Aí eu saí de lá dizendo: meu Deus, esse mundo que eu conheço não é o mundo real. Tem outro mundo, né? Tem outro mundo. Não é porque as pessoas não querem trabalhar. E aí eu comecei então a entender a vida, a realidade e os problemas sociais. E a pensar muito sobre isso. E aí passo num concurso público, vou trabalhar numa escola muito pobre, 37 alunos numa primeira série, e dos 37, eu tinha uns 7 ou 5 alunos que eram repetentes, que ficavam na última fileira. Aquilo já me incomodou pra caramba, porque eram alunos que estavam há 5 ou 6 anos repetindo. E eu olhei para aqueles alunos e eu disse: meu Deus, ou eu faço alguma coisa, ou eles vão embora e não volto mais. Então, eu sempre fui muito sensível aos problemas sociais. Muito sensível. E aí, um dia, de tanto incomodar a diretora, que não achava solução para os problemas dos alunos, eu fui numa aula de educação física, na época que a gente não tinha hora de planejamento e estudo. Eu saí na educação física para conhecer a casa do Isaías, que é um aluno que me marcou profundamente, e eu sempre falo do Isaías. Porque o Isaías era um menino que chegava todo dia atrasado, todo dia eu mandava ele para a secretaria, pegava um bilhete, levava uma bronca. O menino, que desculpe a palavra que eu vou dizer aqui, mas ele literalmente fedia. Fedia.
O menino que tinha o cabelo duro, as unhas sujas de terra, e como ele chegava sempre atrasado, ele chegava todo mundo já, professora, de novo Isaías, né? E a gente todos nós entrávamos naquele coro. Até que uma hora eu fui ver a casa dele. Por que ele chegava atrasado? Quando eu cheguei na casa dele, de verdade, gente, é muito duro contar essa história. Eu perguntei para os vizinhos, cadê o pai e a mãe do Isaías? E a vizinha disse, professora, a senhora não sabe que ele não tem pai, ele só tem mãe? E ela é cortadeira de erva, e ela sai todo dia de madrugada, e deixa os 2 filhos, o Isaías é um, e tranca a porta, porque não tem luz elétrica na casa, e tranca a porta de medo do que pode acontecer com os 2 meninos. Aí eu fui entender que o Isaías chegava atrasado, porque ele só ia para a escola a hora que batia o sol na cara dele pela fresta enorme da porta. E aí eu me sentia a pior das pessoas, porque o meu mundo não era o mundo do Isaías. E aquela escola estava ajudando a expulsar os Isaías da vida. Isso me marcou muito e fez dessas histórias e experiências um compromisso enorme com a luta política. Então eu só estou na política por causas, por lutas. Não porque eu sonho em ser algo. Nunca sonhei em ser nada. Eu só quero e acho que a política é uma forma de melhorar a vida dos Isaías. E aí, depois de um tempo, um grupo de professores começam a dizer, Luciane, você tem que ser nossa candidata a vereadora. Eu vou dizer o que todas as mulheres dizem. Deus me livre, não serve para mim, não nasci para isso, eu tremo cada vez que eu pego o microfone. Isso é coisa para os homens. Isso aí eu falei também. Chorei 3 meses, fui falar com a minha mãe disse, Deus me livre, filha minha fica mal falada. Aí, tudo bem, mas eu tenho uma coisa muito forte que é maior do que eu, que é uma vontade imensa de enfrentar desafio. Eu adoro desafio, adoro. Acho que a gente cresce muito com desafio. E aí eu aceitei, fui candidata a vereadora, fui a 4ª mais votada em Chapecó. Depois fui candidata a vice-prefeita, também minha mãe foi contra. Meu pai disse assim, se o povo quer, tu tem que aceitar. Sabedoria popular, né? E minha mãe, de novo, caí na boca do povo, não é legal, a política é muito suja. Até que um dia acontece, no meio da eleição, na reta final, quando nós estávamos quase empatados nas nossas avaliações, eu fico sabendo, fazendo campanha de rua, algumas mulheres vêm me abraçar chorando, e eu não sabia de nada. Eu disse, mas por que vocês estão me abraçando? Mas você não sabe o que fizeram contigo. Foi naquela época, não sei se vocês lembram daquela atriz que fazia uma novela, Darlene, na Globo, que ela parecia muito vulgar, assim, né? E foi bem naquele período que começou a aparecer programas de montagem, de computação, Photoshop, que você pegava e parecia que era foto real, né? Eles montaram uma imagem, um panfleto, com o meu rosto num corpo de uma mulher nua. E foi muito dolorido isso, sim. Porque aí tem uma outra dimensão, que na política se explora o corpo da mulher, a estética, o corpo da mulher. E aí, quando fizeram esse panfleto, a frase do lado era o seguinte: você vai eleger uma Darlene para a prefeitura de Chapecó? Na hora, quando eu vi o panfleto, eu lembrei da minha mãe. Corri para casa e a minha mãe estava com o panfleto na mão. Eu olhei para ela e ela disse, não te falei. Eu disse, mãe, é o seguinte, você me conhece, você me criou, então eu sou candidata e vamos batalhar e tu tem que ter orgulho da tua filha. Enfrentamos isso. Depois, então, nós não ganhamos a eleição naquele momento, né?
Eu fui coordenar um projeto maravilhoso, que eu tenho muito orgulho disso, junto com o companheiro Vinhati, que era deputado federal, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu coordenei toda a implantação desse projeto. E ao coordenar a implantação desse projeto, todos os sonhos de ter uma universidade, não para filho de rico, mas para filho de trabalhador, se concretizou. Nós criamos um critério nessa universidade, que alunos da escola pública, além de ter a nota do Enem, têm uma pontuação por ser da escola pública. E hoje, para nosso orgulho, não tem nada de privilégio. Aqueles alunos, o percentual de quem está no ensino médio, escola pública, está também no ensino superior. Tu entra numa turma de 40 alunos na medicina, por exemplo, 30 alunos, 36 alunos são da escola pública. Isso é política, a beleza da política, é a beleza da política. Então, política, ao contrário do que falam da velha política e da nova política, eu tenho colegas parlamentares aqui que são novos, mas são velhos em ideias, extremamente velhos e arcaicos em ideias. Então, eu me considero muito nova e corajosa e firme nos ideais de ver um país mais justo, democrático, igualitário para homens e mulheres. Então, a minha luta é essa, a luta pelas mulheres, a luta pela educação. E, para terminar, quero dizer só uma coisa aqui na minha apresentação, que é bem importante, tá? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 24 anos, eu tenho uma filha de 18, que eu fui a primeira vereadora em Chapecó a engravidar, no exercício da vereança. Foi lá que nós instituímos a licença maternidade para as mulheres vereadoras. Foi comigo. E depois, aqui na Assembleia, eu fui a primeira deputada a também ter filho, aqui, no exercício de ser deputada, né? Pois é, não é nem de acreditar, né? Porque o meu marido mora lá em Chapecó. Mas a gente dá um jeito para as coisas boas, não dá? Mas eu não contei isso para falar dos 3 filhos e da rapidinha, não. Eu contei isso por uma coisa muito importante aqui, mulheres, que eu quero só trazer para a gente refletir. Por que tem poucas mulheres na política? Também por essa condição de maternidade. Isso é muito importante. Os primeiros meses que eu chegava em casa, quando o meu menino, que agora vai completar 7 anos, eu chegava em casa, o Guilherme corria de mim. Corria. Porque é fácil ser deputado quem é de Florianópolis. É fácil ser deputado quem pega o carro e 2 horas está em casa. Eu quero ver ser deputada, como eu e a Marlene, que temos que estar aqui 2 dias e meio por semana e 3 dias lá no extremo oeste catarinense, no oeste, andando nessas estradas esburacadas, horas e horas e horas, e ficando talvez um dia com nossos filhos por semana. O Guilherme cresceu sem ver a mãe, mas ele cresceu vendo o pai. E a gente construiu uma relação muito bonita em casa, de ressignificar o papel da maternidade. Chega de nós colocar na cabeça que coisa de amor e de carinho é coisa de mulher. Coisa de amor e de carinho é coisa de gente. Pode ser de homem também. Tá bom? É isso. Obrigada.